assim: honre o Senhor. Mas ele está falando para quem? Honrar o Senhor. Não é honra o pastor, honra o irmão que está do seu lado, não é nada disso. Apesar de que nós acabamos honrando, porque quando nós cuidamos da igreja, nós acabamos honrando os nossos familiares, né? Por ter a oportunidade, ou poder ter a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor. Então ele fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos, com todos os primeiros frutos de todas as suas plantações. E aí a palavra fala: olha uma promessa que o Senhor está dando para mim e para você: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Quando a palavra fala vinho aqui, principalmente, quando a palavra fala vinho, está falando de alegria, porque o vinho representa culturalmente alegria para os judeus. Amém? Então, naquela época era a cultura deles, né? Tinha vinho na festa, era alegria. Acabou o vinho, era uma tristeza só, né? Não precisava do vinho. Nós não podemos deixar que o vinho, né, espiritualmente acabe nos nossos corações. Senão você vai sofrer espiritualmente, você vai sofrer de muitas outras maneiras, né? Sem ter alegria no coração de se viver. Quantas pessoas não tinham a vida aí fora por falta da alegria, não tem mais alegria, não tem mais projeto, vive uma pessoa com o coração vazio, né? E aí aonde vem ali todas as doenças, né, psíquicas que a gente já conhece, né, como a depressão, como a ansiedade, mas quem se enche do Senhor, do Filho, da alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Eu quero que você hoje preste muita atenção no que eu vou falar para vocês. Amém? Nós estamos em fase, amados, de passar por uma transformação. Lembra que eu falei aqui a respeito das estações? A estação ela não foi feita para a gente permanecer nela, ela vai passar. Amém? E aí Deus vai trazer uma estação nova. E nós temos que entender que essa nova estação que está chegando é algo para que floresça como se fosse a primavera, né? Como se fossem os dias do campo, como se fosse o verão, o calor, a alegria, né? A satisfação, as chuvas de outono que vem para regar, para lavar. Então nós estamos passando por um processo de modificação aqui na igreja. Então nós precisamos entender que todas as igrejas, eu vou ser o mais claro possível, eu não estou falando do Itariri, eu estou falando as igrejas brasileiras e as igrejas que estão fora do país. Todas elas vivem de arrecadações, inclusive a igreja católica, o candomblé, a umbanda, todas elas precisam de cuidados pertinentes a quê? A manutenção da casa, o pagamento de aluguel e todas as coisas que você faz, né, dentro da sua casa, por exemplo, né? Se você paga aluguel, você tem a casa própria, mas você tem que pagar água, você tem que pagar luz, energia, né? Você usa a internet, todas as. Graças a Deus aqui nós temos tudo isso. Internet, temos aqui ar-condicionado, temos ventiladores, né? Mas não tenho vergonha de falar que eu sou totalmente transparente. Quem me conhece, pastora me conhece. Às vezes eu falo coisas que até ela fica brava, mas nós hoje não estamos conseguindo pagar o aluguel. As arrecadações depois da pandemia, né, depois de tudo aquilo que houve, muitas pessoas deixaram de confiar naquilo que Deus pode fazer. Amém? Passamos a confiar nos nossos braços, né, de reter até o próprio dízimo. Estou falando isso para vocês que eu ministrei algumas pessoas. Não retenha aquilo que é de Deus. Amém? Vocês estão chamando os devoradores para a sua vida espiritualmente falando. Quando você devolve o dízimo ao Senhor, que você não está dando, você está devolvendo ao Senhor aquilo que já pertence a Ele. Amém? Quando você faz isso, Deus ele faz você ali, ele é uma proteção, um escudo na sua vida financeira.
por isso. Muitas igrejas não têm suportado, a se manter dentro da cidade em que ela foi estabelecida. Então Deus conta com os mantenedores desta obra. Às vezes a gente está aqui em curso e tal, as coisas melhoram, mas aí começa a vir tudo isso que a gente está vendo, porque o Brasil está passando por uma fase muito difícil, onde muitas pessoas estão inadimplentes, pessoas que não conseguem ali se sustentar, pode-se dizer assim. Amém? Mas existe algo espiritual muito forte que nós temos que entender. Quando você dizima na casa do Senhor, a palavra de Deus traz uma promessa poderosa. Deus fala que abre as comportas dos céus e começa a derramar bênçãos sem medidas, sacudidas, transbordantes, bebidas recalcadas, de tudo aquilo que nós chamamos de boas aventuranças na palavra do Senhor, que são mais de 8 boas aventuranças sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a você dizimar ou ofertar na casa de Deus, sabendo que esse dinheiro está sendo bem direcionado, em nome de Jesus. Confie em Deus. Se alguém tiver que pagar por algum erro, pode ter a plena certeza que é com Deus, mas a nossa parte a gente tem feito e faz com honestidade, com amor e com muita dedicação. Então, saia do seu lugar enquanto nós tocamos uma adoração. Deus abençoe as mais, enquanto assim, cuida de mim, eu amo a sua casa, eu amo sozinho, eu estou sozinho, você cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra da sua casa, cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu estou sozinho, eu estou sozinho porque Deus cuida de mim. Isso nós vamos cantar. Glória a Deus, Pai querido, amado. Eu quero te agradecer, Jesus, pelo teu poder, pela tua graça que se manifesta na vida dos teus filhos, Senhor, aqueles que estão com as mãos levantadas, sabem o que é dizimar, sabem o que é ofertar. Meu Deus, eu quero te pedir uma bênção especial a cada filho teu aqui, Senhor. Derrama sobre eles, Pai, o teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse aqui, as comportas dos céus, sobre a vida financeira dos teus filhos, Senhor, sobre o trabalho deles, sobre as empresas, sobre tudo aquilo que eles fazem, Senhor. Que o Senhor dê a prosperidade que há em teu nome, Senhor, para que eles continuem crescendo em nome de Jesus Cristo, enquanto esses valores, Senhor, que o Senhor possa administrá-los, Senhor, da melhor forma possível. Aqueles que forem tocar esse dinheiro, Senhor, em nome de Jesus, tenha todos os cuidados pertinentes ao servo de Deus, para que, em nome de Jesus, as igrejas possam voltar a ser como era antes, crescerem e serem bem cuidadas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Acho que eu fiz uma sujeirinha aqui, mas vai evaporar o calor que está. Graças a Deus. Eu quero chamar aqui a doutora Flávia. Ela vai estar ministrando as nossas vidas com a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Direcione as suas mãos para cá. Pai querido e amado, Santo Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua filha que aqui está. O Senhor conhece o coração dela, a dedicação pela qual ela tem, Senhor, pela palavra de Deus, pelo tempo, pela disponibilidade, Senhor, quanto ela tem feito pela sua casa, pelo Senhor, pelo reino de Deus. Pai, vem sobre ela agora, derrama uma porção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor, e venha uma palavra poderosa através da vida da tua filha, Senhor, e que nós, Senhor, sejamos todos participantes
daquilo que o Senhor tem através da vida da doutora Flávia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dê com a tua palavra poderosa. É assim que nós oramos e cremos. Amém. Graças a Deus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, igreja, como vocês estão hoje? Mais uma vez é uma honra estar aqui. É difícil, sempre a gente fala isso, que realmente é complicado estar aqui neste altar, mas enfim. Não é por acaso que vocês estão aqui nessa noite. Não foi um convite, não foi uma coincidência de horário. Deus chamou vocês neste momento porque Ele tem um propósito na vida de vocês. Tem uma palavra específica para cada um de nós. E para começar, vamos começar lá em Ezequiel 37, 1, 9 e 10. O poder do Senhor estava sobre mim. Pelo seu espírito, Ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Então o Senhor me disse: Filho do homem, profetize ao espírito e diga: assim diz o Senhor soberano. Ó Espírito, venha dos 4 cantos da terra e sopre nestes corpos mortos, para que eles vivam novamente. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e os corpos ganharam vida e se levantaram. Eram muitos, tantos que podiam formar um grande exército. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Tua presença, Pai, que nesta noite o Senhor desperte os nossos corações, Pai, que o Senhor venha, Pai, reacender a chama dos nossos corações, venha, Senhor, fazer com que nós queimemos novamente pela Tua palavra, que nós tenhamos paixão pela Tua palavra, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha sobre nós, Pai, trazendo o fogo novamente, Senhor, que nós possamos voltar à essência do Teu amor, Senhor, que nesta noite o Senhor fale aos corações de cada um de nós e traga à luz aquilo que nós precisamos nos arrepender para poder queimar novamente por Ti, Senhor. Que o arrependimento seja genuíno, verdadeiro, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha repreender todo espírito de contenda, Senhor. Pai, dê ordem aos Teus anjos para acamparem ao redor deste altar, deste templo, Pai. Que em nome de Jesus os Teus filhos venham ser cheios nesta noite, Pai. Que em nome de Jesus toda divagação mental, toda frieza espiritual, Senhor, seja tudo quebrado. Toda fortaleza da mente seja quebrada, Senhor, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vivemos num tempo, num mundo, que muitas vezes ao nosso redor parece que vai ruir, que tudo está desabando. A gente olha ao redor a cultura do hoje, né? Os jovens se perdendo, e com isso vem trazendo uma desesperança aos nossos corações. E pode ser também por conta de uma instabilidade financeira, de um diagnóstico inesperado, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, e parece que muitas vezes nós estamos sozinhos, e aos poucos nós vamos deixando de confiar em Deus, e a chama vai se apagando. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas estão com a chama quase apagando, e algumas até apagadas, né? Por conta do nosso dia a dia, das tribulações, da turbulência. Caminham, mas sem direção. Falam de fé, mas sem o fogo. E hoje o Espírito Santo está convocando. É hora de romper, é hora de despertar, é hora de se levantar como um exército de Cristo. Amém. O título dessa pregação hoje é
Deus vai se levantar no teu romper. Amém. Há uma doença silenciosa dentro da igreja, a mornidão espiritual. Ela é sutil, extremamente perigosa. Ela pode corroer a vitalidade da fé aos pouquinhos. Aos pouquinhos você vai esfriando. E em Apocalipse 3, do 15 e 16, Deus diz assim: eu conheço bem as suas obras, sei que você não é quente nem frio. Eu desejaria que você fosse um ou outra coisa. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. A mornidão, ela não é uma frieza. Não é como se nós estivéssemos declaradamente rejeitando a Deus. O ateu seria o frio. Mas também não é um fervor de quem arde, queima por ele. É um estado de indiferença, de acomodação, de uma fé sonsa, sem sal, sem tempero, sem paixão, sem a urgência que nós devemos ter pela palavra de Deus. Quem gosta de café? Eu amo café. Adoro experimentar lugares novos, de cafés diferentes e tudo mais. Então, quem gosta de café sabe que a gente gosta de tomar bem quentinho, né? Então, a mornidão é igual o café que fica lá na xícara, esfria, e quando você vai tomar, o café não deixa de ser café, mas não tem mais prazer, não tem mais o sabor, a quentura. Quantos de nós nos encontramos dormente espiritualmente? Vivemos no celular, na televisão, em distrações e dizendo que não temos tempo para a palavra de Deus, não tendo mais o desejo de estar na presença de Deus, não anseia, não tem sede nem fome por Deus. E é por isso que em Efésios 5,14 é dito: é por isso que foi dito, desperte, você que está dormindo, e levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará você. Essa dormência é demonstrada de algumas formas. A primeira delas é a falta de sensibilidade espiritual. A gente chega aqui na igreja, senta na cadeira, mas a gente não se emociona mais, a gente não sente a presença, a gente olha para o vizinho do lado que está lá adorando, dançando, glorificando a Deus e começa a pensar coisas erradas, criticar o louvor do outro. Ah, que doida! Aqui gritando, falando gol, como alguém vive me zoando, né? Mas a gente critica o outro porque a gente está sem a presença, a gente está longe. Outra situação é uma vida de oração superficial. O diálogo com Deus começa a ser enfadonho, começa a ser difícil de encontrar tempo, se torna uma obrigação, do tipo, à noite vou chegar e falar: ah, Deus abençoe meu dia ou minha noite, obrigado Senhor por tudo, amém. Já não é mais aquela intimidade, não é mais aquele calor da oração, de sentir a presença de Deus, de clamar pela presença em sua própria casa, não só apenas aqui na igreja. A indiferença com a santidade. O pecado se torna normal. O pecado já não nos constrange, é tolerável, a consciência fica cauterizada. O
famoso não tem nada a ver, não é nada demais, todo mundo está fazendo. E aí o pecado vai crescendo. E um abismo chama o outro, não é? Como a gente já ouviu diversas vezes dos nossos pastores, né? O ativismo sem presença. O que é o ativismo sem presença? A gente trabalha, a gente serve aqui na casa de Deus, mas nós não estamos com Deus. Só estamos fazendo, mas não estamos servindo de todo o coração, não estamos nos dedicando com amor, só está preenchendo um espaço. Agora, se você se identificou com algum ou com todos esses sintomas, não precisa se preocupar, não é o fim do mundo, ainda não. É apenas o começo, o princípio para a mudança, o reconhecimento de que você está morno, de que você está distante, é o primeiro passo para conseguir romper com essa mornidão. E a primeira coisa que você deve fazer é romper com o conforto, se afastar do conforto. O conforto espiritual, ele adormece a nossa alma. O fogo, ele exige movimento, exige busca, entrega. Precisamos nos separar da ideia de que já estou salvo, eu acredito em Deus, eu sigo a Deus, eu estou aqui na igreja, então eu estou salvo. Isso já é o suficiente. Não, há mais de Deus para nós. Deus quer fazer com que nós experimentemos mais dele. Deus quer que nós vivamos no sobrenatural. Amém. Deus quer muito mais do que a gente pode imaginar. Então, o conforto. Obrigada. Acabei de ganhar um presentinho, gente. De café, olha só que coisa. Ah, não sei agora. Então, o conforto, a gente precisa se afastar do conforto, porque agora eu já perdi o que estava na minha mente. Enfim, nós precisamos nos afastar também do pecado, e é o pecado oculto, aquele que a gente não está prestando atenção. Em Hebreus 12:1, visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Deus quer que a gente caminhe com Ele. Deus quer que a gente confesse os nossos pecados. Deus quer que nós nos corrijamos. O pecado não confessado, ele é um veneno silencioso e letal para a nossa vida. Nós precisamos também nos afastar da desistência. Quando a gente está passando por tribulações, por situações muito difíceis, muitas vezes a gente começa a pensar: vou desistir de tudo, vou largar tudo, vou deixar a igreja. Era mais fácil estar no mundo do que estar dentro da igreja, parece que eu estou sofrendo mais. Mas lá em Isaías, ele nos lembra: eu fiz vocês passarem pelo fogo do sofrimento para deixá-los puro, como a prata purificada na fornalha. Isaías 48:10. Deus usa as adversidades da nossa vida para nos purificar, para nos fazer romper com o que nos contamina. Nós precisamos também nos afastar das vozes que nos distanciam de Deus. A voz da incredulidade, da frieza, da distração. Quem que a gente está ouvindo? O mundo ou o Espírito?
Nós confiamos em Deus ou a gente confia nos cavalos? A gente confia na nossa conta bancária, no nosso emprego, no nosso amigo? A gente precisa confiar em Deus. E quando nós não conseguimos romper com a manidão, a gente vai morrendo espiritualmente. E a partir do momento que nós decidimos voltar a queimar, nós decidimos olhar para isso, reconhecer que estamos num momento não muito legal com Deus, a gente pode voltar à essência. E quando voltamos à essência desse amor, a promessa é muito clara. O Senhor é a minha luz que acaba com a escuridão da minha vida. 2 Samuel 22, 29. Então, Deus, Ele é a nossa luz. Ele é o nosso socorro presente. Ele acaba com as guerras, Ele acaba com as nossas tribulações. Ele nos dá a paz que excede o entendimento. Que em meio ao nosso sofrimento nós permanecemos em pé. Não porque nós temos a força, mas porque Deus está ali nos segurando. Em Romanos 12, 11, é colocado, ali é dito como que a gente deve servir ao Senhor. Não é só simplesmente vir e fazer a obra ou estar na igreja. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Quando decidimos romper com a manidão, a gente começa a viver mais do sobrenatural. Nós sentimos a presença de Deus nas orações que nós fazemos no dia a dia. Nós precisamos clamar mais por Ele, estarmos conectados com Ele, para que nós possamos passar pelas tribulações sem nos perder, sem perder a nossa identidade, sem perder a nossa essência, que é Cristo. E como que a gente pode reacender? O que a gente deve fazer para reacender a chama? Para que nós possamos queimar novamente pela palavra? É exatamente através da palavra. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante do que uma espada afiada de 2 gumes, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Hebreus 4:2. Então, não é apenas pegar a Bíblia, sentar e falar, vou ler um capítulo, um versículo por dia e acabou. Não, é se alimentar da palavra, é meditar, é deixar com que Deus fale conosco, traga-nos revelações. A Bíblia é o único livro que ele é vivo e que nós podemos ouvir do próprio Criador, do próprio Escritor. Ele está ao nosso lado. Então nós devemos trazer isso à nossa presença, ao nosso dia a dia. Nós precisamos viver mais a palavra, ter a fome de ler a palavra, de estar conectado com Deus. Uma segunda possibilidade para reacender a chama é através da oração intencional. A oração reacende as brasas que pareciam apagadas. Buscar uma comunhão íntima e real com Deus é estar novamente lado a lado com Cristo.
é através do Espírito Santo, como na palavra fala. E se pecadores como vocês dão aos filhos o que eles precisam, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Lucas 11:13. Então peça a Deus para que o Espírito Santo encha o teu coração. Peça que Ele traga um fôlego de vida, que reacenda a chama, que sopre o fôlego de vida em nós, que nos transforme, tudo aquilo que está morto, em vivo, em queimando, em fogo queimando por Cristo. E que nós possamos nos levantar como um exército poderoso para o reino de Deus, como vemos na visão de Ezequiel 37, onde os ossos secos, ressequidos, não tinha nada, foram todos conectados, criados carne, tendões, músculos, e Deus soprou o Espírito, e ali eles estavam vivos novamente, como um exército. Deus não quer uma igreja cheia, lotada. Não que Ele não se agrade, mas não é isso que Ele quer. Ele quer uma igreja viva, uma igreja avivada, apaixonada, acesa, com fogo ardendo dentro de nós, que a palavra esteja dentro de nós, ardendo, queimando, nos constrangendo quando pisamos fora do caminho, trazendo tudo o que Deus quer, que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Em Jeremias 29, mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como um fogo em meu coração, é como um fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Jeremias, ele está dizendo para nós como nós devemos tratar a palavra, como nós devemos voltar a queimar pela palavra, que a palavra esteja em nossos ossos, em que nós não possamos conter mais a nossa boca, a nossa língua, para falar do que Cristo tem por nós, para falar do Evangelho, das boas novas de Cristo, o quanto é bom estar na presença de Deus, o quanto é bom ser salvo, o quanto é bom nós buscarmos estar no céu quando não estivermos mais aqui. Como é bom aprender de Deus, aprender sobre a vida de Cristo aqui na terra, aprender o que nós devemos fazer. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor pede para nós. Nós precisamos estar em alerta, nós precisamos nos despertar. O fim, ele é próximo. Não sei, né? Nós não sabemos se vai ser nessa geração, na próxima, porque o tempo é de Deus e Ele vem como um ladrão, né? Sem avisar. Mas nós precisamos estar alinhados com Ele para que não percamos a nossa salvação, para que nós não percamos o nosso espaço. E quanto mais nós estivermos conectados com Deus aqui, mais galardões nós teremos lá. Quanto mais nós seguirmos a Cristo, mais Deus vai estar próximo de nós, e mais nós estaremos face a face com Deus. O louvor já pode se posicionar. Hoje eu estou sendo bem rapidinho, acho que eu falei rápido demais, então o louvor pode já se posicionar. Pode subir, o louvor. Prega mais, irmão. Mas a gente vai no louvor. Então, que a gente possa
voltando, né? A ser mais vibrante com Cristo. Vibrar pela palavra. Estarmos sedentos de ouvir a palavra de Deus. Estarmos sedentos de sentir a presença. De trazer um vinho para a nossa vida, como o pastor disse. A alegria de estar na presença dele, a alegria de estar sendo movidos pelo Espírito e não pela nossa carne. É mergulhar no mais profundo, é estarmos lado a lado com Cristo. Lembre-se, Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele vai se levantar no nosso romper. Ele vai estar ao nosso lado, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos auxiliar. É apenas clamar por Ele, pedir a presença dEle, que Ele venha e nos levante. Aquele que está dormindo, desperta, Senhor, que hoje possa ser um dia em que tudo que te prende nessa vida morta seja retirado e que seja um despertar, um romper hoje espiritual, Senhor. Que nessa noite nós possamos estar cada vez mais fervorosos, um fervor de vida de oração, de vida de comunhão com Cristo, de que nós não possamos mais dormir. Nós não queremos mais dormir, Deus. Nós não queremos mais estarmos mornos, Pai. Senhor, nós não queremos que o Senhor nos vomite, Pai. Nós queremos voltar a queimar por Ti. Nós queremos voltar à essência, Senhor, à essência da adoração, Senhor. Que a nossa vida seja uma oferta de louvor a Ti, Senhor. Que nós possamos queimar por Ti mais e mais e mais. Que nós possamos ser um farol, Senhor. Um farol para a luz de Deus aqui, Senhor. Que nós possamos atrair mais e mais a Sua presença com a nossa vida, com a nossa adoração, com a nossa comunhão contigo, Senhor. Pai, que o Senhor venha mover nessa noite os corações, Pai, para que se conectem contigo, Pai. Senhor, desperta aquele que dorme, Pai. Desperta aquele que precisa, Senhor. Que o Senhor fale ao coração, Pai. Que ele possa entender, Senhor, que o Senhor está chamando por ele. Está chamando pela adoração dele por Ti, Senhor. Que ele possa, Senhor, ser movido, Pai, em nome de Jesus.
ansiamos a presença de Deus. Ansiamos Ele conosco. Só Ele para nos libertar. Só Ele para nos alegrar. Eu